Eu estava lendo um pouquinho, né? A gente sabe como foi a polêmica do Mais Médicos no governo Dilma, né? Foi bastante criticado, porque tinha médicos cubanos que vinham para cá e tinham um acordo com o governo de Cuba. Parte do salário deles, a gente pode falar assim, ia para o governo cubano. Fora isso, eles não precisavam passar no Revalida, né? Que é um atestado de que aquele médico tem a competência para estar atuando lá. E aí o argumento, mais ou menos, assim, toscamente falando, é que os médicos brasileiros não queriam atuar em regiões remotas. E o país precisava de gente que atuasse nessas regiões. Então, por isso que foi criado esse programa. Bom, pelo que eu entendi, agora, assim, já desde o governo Bolsonaro foi reeditado com outro nome, né? E agora voltou a ser o Mais Médicos. O que mudou agora é que essa questão tem médicos que vêm de vários lugares, né? Estrangeiros e tal, e todos têm que fazer o Revalida, né? Passar pelo programa, né? Não é um programa, na verdade, é tipo uma prova, né? É uma prova, sim. Então, essa questão dos médicos, ela é bem complicada mesmo, porque a gente tem vários pontos. Um é que é bem complicado você vir do exterior e se tornar um médico, mesmo que você seja uma pessoa que tenha prática médica há muito tempo. Tem muito caso de brasileiro indo estudar fora, porque a medicina aqui é um curso caro, de difícil acesso, e eles têm muita dificuldade de voltar. E aí tem essa questão do Conselho de Medicina, que é bastante fechado. Isso é um ponto. O outro ponto é realmente a questão do pessoal não ir para o interior. Por que o pessoal não gosta de ir pro interior? Tem gente que realmente vive na cidade grande, e tudo bem, direito dos médicos. Mas parte disso é por causa da falta de infraestrutura. Exato, você não tem remédio para dar, então você fica impossibilitado de atuar na sua área. E, inclusive, eu imagino que deve dar até uma sensação de que você está compactuando com a falta de infraestrutura e de cuidado médico, né? Com as pessoas do interior. Então, a questão da infraestrutura é uma coisa que precisa ser resolvida, né? Então, precisa... Enfim, não é só questão de corrupção também, tem que ver a qualidade das políticas públicas de saúde para ver onde é que está sendo alocado. Se está sobrando numa área para remanejar, ver se realmente precisa de mais dinheiro e de que outra área vai ter que cortar para remanejar na saúde. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. De maneira geral, eu não tenho problema nenhum com médicos estrangeiros vindo para o Brasil, se eles são bons médicos e... Por que não, né? Sim. Mas é bem complicado. Se eles querem atuar em áreas remotas, que, né, e estão os sendo brasileiros não querem, né? Isso, e muitas vezes esses salários do interior e de áreas remotas são bem mais altos, justamente para compensar e tentar atrair esses médicos que não têm tanto interesse. Então, eu acho que se médicos qualificados querem vir para o Brasil, deixa eles virem. Tá? Desde que eles, enfim, saibam ser bons médicos e tudo, e tem que resolver a questão da infraestrutura, senão também não tem jeito. É verdade. Diga, Paulo. O Brasil é um país imenso, né? Imenso, imenso. A gente estava falando aqui, né? Então, tem regiões do Brasil que, assim, é de uma precariedade absurda, né? Então, e aí a pessoa não tem... Então, metade da população brasileira não tem saneamento básico. Então, quer dizer, como é que vai ter seringa num lugar onde não tem, né? O pessoal mora numa casa de palafita. Então, é um país carente de coisas muito básicas em grande parte da população. E aí, assim, o médico vai para lá, então é compreensível que o sujeito não queira, né? Fala, mas eu fico lá de mãos atadas, então ninguém quer ir, né? Então tudo bem. Começa de novo o Mais Médico. A gente estava falando ontem aqui da questão da educação. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, se você vai botar de novo um programa para funcionar, você tem que garantir que esses médicos que vão chegar aqui, que vão para esses lugares, tenham infraestrutura para trabalhar. Então não adianta ficar só brincando de política pública para cá e para lá. Então, assim, vou cortar um programa de educação, tá, mas você vai pôr o que no lugar? Nada, é só para acabar mesmo, porque a gente acha aquele ruim. Agora eu vou voltar um programa de saúde, tá, mas vai voltar para quê? Você vai oferecer aquilo que a população precisa e que os médicos precisam para trabalhar? Não, depois a gente pensa nisso. Não dá, né? Assim, tem muita precariedade nos interiores aí do Brasil. É muito saudável e muito bom que exista uma iniciativa como essa, de você trazer médicos de outro lugar, porque o Brasil é muito grande de fato e talvez a gente não produza tantos médicos assim, porque é um curso difícil, é um curso caro, então você não produz tanto médico quanto você produz hoje, sei lá, advogados, né? Não, advogado tem muito. Bacharéis em direito, né? Então quer dizer, é bom que tenha, né? Desde que você não faça
conchavo político, que era o caso do governo Sim. Dilma, né? E antidemocrático, né? Totalmente. Entendeu? Então, desde que você não transforme isso num puxadinho ideológico seu com seu parceiro político, que era o caso de Cuba com o Brasil, e que você forneça para essas regiões infraestrutura para que esses médicos possam trabalhar, né? Então isso é o mínimo, né? É o mínimo. Não adianta só jogar o médico lá e como que vai atender a população que precisa nesses lugares remotos, né? É difícil aqui em São Paulo, assim, a gente sabe como é que é. O pessoal vive... Quem não usa o SUS vive falando bem. Ah, maravilhoso o SUS, vamos defender o SUS e tal. Quem usa sabe como é que é a coisa. Sabe, você marcar uma consulta para daqui 10 meses... Gente, não tem sentido isso. Tem coisas que funcionam muito bem e tem, obviamente, uma fila e tem coisas que não funcionam. Você consegue as coisas, né? Então o problema o programa de vacinação então assim... apesar de terem tentado destruir aí. Exatamente. Então assim, tem que ter condições da coisa funcionar bem, né? E a gente sempre desconfia... porque os governos não são muito habilidosos em fazer as coisas funcionarem bem aqui no país, mas enfim. Começa geralmente com não olhando o que deu errado das outras vezes, né? Então, tem que... Isso vale para todas as políticas públicas, né? Tem que aprender com o passado, justamente para não repetir e não ficar gastando dinheiro do contribuinte à toa. E pior, né? Não atender as pessoas que precisam.